A piscicultura gera cerca de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de tilápia, espécie que representa 55% da produção do país. E agora, a produção brasileira tem avançado no mercado internacional. Esses assuntos a gente conversou com o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, Francisco Medeiros. Vamos acompanhar. Então, nós estamos recebendo aqui o Francisco Medeiros, né, que é o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixe BR. Olá, seja bem-vindo ao Painel Agro, Francisco. Bom dia, eu fico bastante agradecido pelo convite e acredito que teremos um bom assunto para tratar, que é a nossa piscicultura de cultivo no Brasil, em especial na região Nordeste. Exatamente, olha só, é um prazer falar com você e eu queria primeiramente lhe perguntar sobre a questão das vendas no mercado externo, das exportações. Por quê? Porque nós registramos aí um crescimento no primeiro trimestre do ano, de mais aí de 30%, e aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse desempenho já no segundo trimestre, né, se a gente considerar aí abril, maio e junho, e qual é a perspectiva, né, de exportações para esse semestre aqui no Brasil, considerando que o nosso mercado de carne, bovina, suína, de frango, a gente também teve crescimento. Então, esse mercado da piscicultura está acompanhando esse desempenho? Vai acompanhar também? Exatamente. Esse trabalho que nós tivemos, o resultado que nós tivemos agora no primeiro semestre de 2020, né, que nós, juntamente com a Embrapa, fazemos uma análise trimestral, ele não é decorrência também por acaso, né? No ano de 2018, dentro da Peixe BR, nós começamos um projeto de estruturação das exportações, começamos com a implantação do drawback da tilápia, que é uma política onde aquele produtor e indústria que produz para exportar, ele é desonerado de impostos federais na compra de ração, todos os tipos de insumo. Isso dá uma competitividade muito grande. Fizemos um trabalho junto à Apex de identificação do mercado internacional e focamos principalmente nos Estados Unidos, que é onde estão indo o forte das nossas exportações. Tivemos um incremento de 33% no primeiro semestre, mas poderíamos ter um incremento muito maior. Não exportamos mais por conta de fatores de logística. A nossa exportação para o mercado americano é feita de filé fresco por avião. Para você ter ideia, no momento que o peixe sai da água no Brasil, em 48 horas ele está na costa leste dos Estados Unidos. Então, nós implantamos uma logística muito eficiente para um Brasil que é péssimo de logística. E com a redução dos voos para os Estados Unidos, nós tivemos dificuldade de exportar, porque primeiro que aumentou o frete, segundo que a gente não tinha como exportar. Mesmo assim, a gente teve esse crescimento. Nós tivemos nos últimos meses, durante o período de pandemia, alguns voos aéreos, principalmente da American Airlines, com 30% da carga de filé de tilápia fresco. Então, o incremento foi bom, mas esperávamos mais. Por isso que no segundo semestre promete bastante e acreditamos que, em relação ao ano passado, a gente deve ultrapassar a barreira de 50% de incremento das exportações. Francisco, os Estados Unidos, como você citou, são os nossos principais clientes hoje, seguido da China, né? Só nesse período que a gente citou aqui, nesses 3 primeiros meses, foram 258 toneladas de filé, né, exportados aí para os Estados Unidos. Mas como o Brasil pode avançar para outros mercados, como os países asiáticos, por exemplo, ou estamos já avançando? Qual é a situação? Nós já estamos avançando. Se a gente observar o que nós exportamos, principalmente os subprodutos, que é óleo de tilápia, farinha de tilápia, escama de tilápia, pele de tilápia e outros subprodutos, nós já estamos exportando praticamente tudo isso para a Ásia, né? Nós ainda não estamos no mercado do filé, né? Mesmo porque eles são os maiores produtores e exportadores, mas estamos a caminho disso. Então, quando a gente observa a quantidade de países que nós estamos exportando, é muito grande. Agora, o nosso maior entrave nesse momento é que nós estamos impedidos de exportar para a União Europeia. Por conta de problemas na pesca, ou seja, de barcos pesqueiros. Não tem nada a ver com o processo de aquicultura. Mas a União Europeia entendeu que é tudo a mesma coisa e a gente está trabalhando já há mais de 2 anos
no sentido de mostrar para a União Europeia de que a aquicultura brasileira produz e é uma das mais sustentáveis do mundo, ou seja, o problema não é nosso, mas estamos sendo prejudicados. E não Qual é é o só a União entrave Europeia. desse entendimento? Qual é o entrave nesse entendimento da União Europeia? Eles acreditam que, apesar de barco pesqueiro não ter nada a ver com piscicultura, acreditam que o sistema de fiscalização tem que ser igual para tudo. Na realidade, é pouca informação, por isso que a gente tem atuado muito junto à ministra Tereza Cristina, no sentido de que o mapa explique para a União Europeia que, apesar de ser pescado, são processos totalmente diferentes aqui no Brasil, que não tem nada a ver, uma coisa não se mistura com a outra. E nós, juntamente com o camarão está sendo muito prejudicado nesse momento, principalmente o camarão de cultivo, que tem um produto de qualidade, preços e condições para exportar também para a União Europeia, que são os maiores compradores mundiais, e também estão sofrendo do mesmo problema. Estamos atuando porque não podemos ficar esperando esses problemas de barcos pesqueiros se resolverem para atingirmos o mercado. E o problema não é só esse. Um exemplo, o mercado de Israel, o ano passado nós estivemos lá, é o segundo maior mercado comprador de filé de tilápia do mundo. Só que eles adotam o sistema sanitário da União Europeia, então eles estão precisando de peixe nesse momento. Nós temos condições de atender em termos de qualidade e preço, mas nós estamos impedidos porque eles adotam o sistema sanitário da União Europeia que não nos permite. Então nós temos muito mais barreiras burocráticas para romper no mercado internacional do que efetivamente oferta, qualidade e preço. Vou falar um pouco agora da produção, né, do Brasil, tanto do pequeno, da realidade do pequeno produtor, como do grande, mas há uma predominância da tilápia. 57% da nossa produção é de tilápia. Por que investe-se mais na tilápia? Ela dá mais retorno? O que se explica, né, a preferência por esse tipo de peixe do criador? A preferência é uma preferência econômica, né? Ou seja, o produtor ele tem uma melhor rentabilidade produzindo tilápia. Eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês. No oeste do Paraná, a produtividade da tilápia média é de 50 toneladas de tilápia por hectare. Para você ter ideia, com o segundo peixe que mais se cria no Brasil, que é o tambaqui, a produtividade média é de 7 toneladas por hectare. Então, uma diferença de resultado é muito grande. Vou dar outro exemplo para vocês, especificamente com tanque-rede. Um tanque-rede de 2x2, que é 8 metros cúbicos, se eu for criar tambaqui, eu produzo por ano, a cada 12 meses, 320 quilos. Com tilápia, eu tenho 2 safras de 800 quilos, que são 1.600. Ou seja, com a mesma estrutura, com tambaqui eu produzo 320 quilos por ano e com tilápia 1.600 quilos. Então, o produtor que está lá no dia a dia, no seu trabalho, ele trabalha para ganhar dinheiro. Então, o fato da tilápia ser o mais criada, porque o produtor está tendo mais rentabilidade, ele está tendo mais otimização, ou seja, sua estrutura de tanque-rede de produzir peixe, ou seu sistema de viveiros cavados. Outro fator importante também é que a tilápia se cria do Rio Grande do Sul a Rio Grande do Norte. Enquanto que os peixes nativos, em especial o tambaqui, é somente do centro-oeste para cima, em função das condições climáticas. E nós temos o terceiro fator, que é o fator consumidor. O consumidor gosta da tilápia. A tilápia, ela não tem os problemas, principalmente de espinha Y do filé, que temos no tambaqui. Então, acaba o mercado do tambaqui ficando restrito a parte da região nordeste e região norte, onde, historicamente, naturalmente, as pessoas já têm o hábito de comer o peixe e não se preocupam tanto com a questão da espinha. Então, se cria mais porque se ganha mais. E esses outros tipos de peixe? Você falou que há muitos criadores de tambaqui, né? Claro, qual é a realidade? Claro. Tem um panga também que está crescendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, até porque predomina mais, né, na região aqui nordeste, o tambaqui. Eu queria que você falasse um pouco dos outros tipos. Bom, especificamente o tambaqui, que é o segundo peixe mais criado no Brasil, né? Sendo os campeões Rondônia, seguido de Mato Grosso, e agora o Maranhão, que teve um crescimento muito grande. Esse é um peixe praticamente que se produz em Rondônia e Mato Grosso para se vender para a região norte e parte da Nordeste.
ou seja, o mercado é bem específico. É um produto principalmente destinado a todo tipo de população, isso é muito importante, ou seja, de classe A a classe E, né? E algum ponto é importante porque todo mundo come, mas também para o produtor ele fica sempre com a margem muito pequena, porque o consumidor não tem como pagar mais pelo peixe, e aí ele acaba mantendo um preço baixo e uma rentabilidade mais baixa. Por isso que nos últimos 3 anos nós tivemos uma queda significativa de produção em Rondônia e em Mato Grosso, decorrente da baixa remuneração do produto na região norte. O que a gente está observando na região nordeste nesse momento, e aí o Piauí é um destaque significativo, é o início da produção do panga, que é um peixe que tem uma boa adaptação a essas condições climáticas. É um peixe que, pelas suas características fisiológicas, pode ter um maior adensamento mesmo com a baixa renovação de água, ou seja, a pessoa não tem tanta água, mas tem um reservatório, pode produzir igual se produz uma tilápia no sul. Então, nós acreditamos que nos próximos anos nós teremos, fora das hidrelétricas, ou seja, nos viveiros escavados na região nordeste, um aumento maior na produção de panga, em detrimento da produção de tambaqui. A gente deve verificar essa inversão nos próximos 3, 5 anos. Isso vai ser bastante significativo e os estados da região Nordeste se tornarão importantes produtores de panga. E quanto à questão da valorização, né, desses variados tipos de peixes, né? A tilápia, com certeza, ela tem um valor maior. Você fala até da questão dela, produz mais e ela também é mais valorizada? Não, para o produtor, por incrível que pareça, a tilápia desses 3 que nós falamos é o que ele recebe menos dinheiro. Tá? O que nós temos é uma alta produtividade, ela responde vamos dizer, a uma boa alimentação, um bom manejo, e o mercado consumidor cresce a cada dia. Então, ele acaba ganhando pelo volume e pela eficiência de produção, e não pelo preço do produto final. Mesmo porque aí na região Nordeste, na maioria das praças, o panga está mais caro do que o tambaqui e a tilápia. Tá. Nesse momento aí, onde ainda vivemos a pandemia, mas vai haver o pós-pandemia em breve, se Deus quiser, eu quero saber que conselhos você dá, tanto para quem já está no mercado da piscicultura, não interessando se é pequeno ou grande produtor, ou para quem quer investir. Quais são os conselhos da Associação Brasileira de Piscicultura? Não, a primeira coisa é o seguinte, durante o período de pandemia, a produção na maioria dos estados teve incremento de comercialização, que isso é muito importante, ou seja, de todas as atividades econômicas, foi a menos impactadas dentro de todas, né? Lógico que nós temos aves e suínos e bovinos que tiveram excelente desempenho, mas os resultados foram bons, estão sendo bons até esse momento. Então, não fomos afetados do ponto de vista de produção, processamento e comercialização. Um detalhe extremamente importante, a Peixe-BR, juntamente com uma empresa associada e a Fundação Getúlio Vargas, nós fizemos um estudo de mercado, especificamente da tilápia, e chegamos a algumas conclusões. O que importa nesse momento não é se você é pequeno, médio e grande, para ter competitividade. O que importa é se você está agrupado. Eu vou dar um exemplo prático. Das 3 maiores empresas de piscicultura do Brasil, 2 são de pequenos produtores, tá? Que é exatamente 2 cooperativas do Paraná. São as 2 maiores. Então, nós não estamos aqui, inclusive a gente tem levado isso aos governos, que as políticas públicas elas têm que serem totalmente modificadas. A questão não é ajudar a assistência técnica, a levino, meia dúzia de saco de ração para pequeno produtor, não. O que precisa é os pequenos produtores se agruparem e se transformarem numa grande estrutura. O exemplo que nós estamos tendo aí é que as 2 maiores empresas do Brasil são de pequenos produtores efetivamente, e são as mais competitivas do mercado. Então, o que nós orientamos, se você acha que é grande, médio, se agrupe com outro grande e outro médio. Nós precisamos de estruturas grandes, verticalizadas ou integradas para se tornar competitivo. Produtores independentes, sozinhos, não têm futuro nesse negócio nosso. Olha só, para finalizar, produzimos no ano passado 758 mil toneladas de peixe. Você acha que vamos superar esse valor? Pode haver uma retração ou podemos manter?
nós vamos superar esse valor, com certeza. Pela quantidade de peixe que já estão alojados nos viveiros, que já foram comercializados até esse momento, nós já temos a certeza de que a produção será maior do que a produção do ano passado, mesmo porque nós não tivemos problemas com relação à comercialização do produto. O que acabou é o produtor fazendo o repovoamento logo que ocorria a produção. Então, teremos, com certeza, uma produção maior do que a do ano passado. Francisco, eu agradeço você, tá? Pela entrevista, por dedicar um pouco do seu tempo para atender a gente aqui no Painel Agro. Muito obrigada e eu espero contar com você outras vezes e outras oportunidades aqui no programa, tá bem? Nós que agradecemos e contamos muito com vocês, porque é importante, né? Esses flashes de conversa exatamente para aqueles que estão na atividade ou desejam entrar na atividade, porque quem manda em tudo chama-se mercado. E mercado quer qualidade e preço, que é o que nós fazemos quando vamos nos supermercados. Então, trabalhemos nesse sentido.